Oi, meus amigos. Hoje nós estamos começando o quarto e último módulo do nosso curso Obsessão Espiritual. Vamos trazer alguns temas para nossas reflexões em mais 4 aulas. Hoje é a aula número 13. Nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão da mediunidade. Então, hoje nós vamos trazer alguns tópicos iniciais para a nossa reflexão dentro da questão da educação da mediunidade, que é algo primordial para o médium, tanto iniciante, aquele que se propõe a iniciar uma tarefa, um trabalho dentro da questão da mediunidade, quanto ao longo de toda a sua existência, o médium deve cultivar, zelar, pela sua educação mediúnica. Então, hoje o tema é este. Dentro dessa questão da educação mediúnica, vamos falar um pouco sobre alguns tópicos que nos levam também a refletir sobre a questão da obsessão espiritual. Então, primeiramente, ser médium, que nós compreendemos dentro do espiritismo como ser médium. Médium é todo aquele, homem ou mulher, que, independente do grau, sente a presença dos espíritos. Então, nós vamos ter aí, como a grande maioria da população, uma sensibilidade extracorpórea, vamos dizer assim. Existem pessoas que possuem essa sensibilidade num grau mais avantajado. O seu sentido de percepção com relação ao plano espiritual, ao mundo dos espíritos, tem uma faixa maior de captação. Esses foram classificados por Allan Kardec quando codificou a doutrina espírita. Ele os nomeou de médiuns ostensivos, em diversos graus, diversos fenômenos mediúnicos. Então, a mediunidade vai ser justamente esse ponto, esse elo, esse sentido que está no ser humano, e que faz com que ele esteja justamente no meio, ele seja o receptor de ideias, de pensamentos do plano espiritual, daqueles que já vivem na pátria maior, e possa transmitir aquelas sensações, captar e transmitir as sensações a outrem, através de várias formas mediúnicas. Então, hoje nós vamos tratar, como ao longo desse estudo, sempre que nós falarmos em médiuns e mediunidade, nós estaremos falando calcados em cima das obras básicas codificadas por Allan Kardec. Então, nós estamos falando de médium e mediunidade dentro do espiritismo, o trabalho na casa espírita. É desse lugar que nós estamos falando, porque médiuns e mediunidades existem em todas as religiões e fora delas. Então, quais são as orientações que nós espíritas seguimos? Qual é a nossa forma de tratar e de lidar com a mediunidade e com essa questão tão abençoada que nos liga ao plano maior? Então, é isso, E para o médium, meus irmãos, nós vamos enxergar o médium a partir desse lugar que nós estamos nos referindo, não mais como um ser especial a qual ele já foi nomeado em diversos outros momentos dentro da história, não mais como alguém que possua um dom, que seja melhor que outrem. O médium, na visão espírita, é um homem ou uma mulher, um ser comum como todos. E geralmente o médium é aquele que vem com esse atributo, com essa faculdade mediúnica para o trabalho, ou seja, com a proposta de melhorar-se através daquele exercício onde ele possibilita que a ajuda chegue a espíritos e a pessoas também encarnadas. Tem várias frases no livro dos médiuns, que eu gosto muito. Uma delas é: o bom médium é aquele que erra menos. Por quê? Porque somos humanos, somos falíveis, somos suscetíveis, todos nós. Então, é um estudo da doutrina espírita e uma vigilância que vai permear todo o trabalho do médium, enquanto ele existir e estiver atuante na doutrina espírita.
Só aí nesse tópico nós já temos uma brecha para a obsessão. É quando o médium acha que ele já sabe tudo, ou que ele já passou daquele momento de estudar, né? Já é uma brecha para a obsessão. O médium pode estar atuando durante 50, 40, 60 anos. Eles têm que estar sempre vigilante e estudando, porque ele nunca vai saber tudo. Certo? Então, quando é que o médium pode deixar aí uma porta aberta para a obsessão? Quando é que ele pode entrar em obsessão? Nós marcamos 2 pontos chaves e desses pontos aí podemos ramificar vários apontamentos e tópicos para reflexão. Como hoje é uma aula introdutória, nós vamos falar alguns a partir destes 2. Então, primeiro, né, a pergunta é: quando um médium está em obsessão? Primeiro ponto importantíssimo: quando o médium foge dos preceitos e ensinamentos da doutrina dos espíritos. Então, toda vez que o médium foge dos códigos instituídos por Allan Kardec e que estão marcados dentro da doutrina espírita para nosso conhecimento e estudo profundo, toda vez que nós estivermos em divergência com esses pontos, que nós não adotarmos estes pontos para a nossa prática mediúnica, nós estamos fatalmente encaminhando para uma obsessão espiritual. Então, por aí nós estamos percebendo o quanto é sério este compromisso do médium com a doutrina espírita, com esse trabalho que é todo iluminado pelos preceitos espíritas cristãos. E um segundo ponto importantíssimo: quando o médium foge ao sentido e ensinamentos, quando o médium foge ao sentido de melhorar-se como ser imortal. Então, toda vez que o médium acha que já está bom, que ele já alcançou o seu ponto máximo, que ele é a solução para tudo, que ele não precisa mais estudar, que ele já se melhorou como pessoa, ele já deixou a porta aberta também para os casos de obsessão espiritual. Por quê? Porque a nossa caminhada, meus irmãos, não é só de uma única existência, nós somos seres imortais. Então, são 2 pontos fundamentais, nós vamos repetir. Quando o médium está em obsessão, ou pode entrar em obsessão? A. Quando foge dos preceitos e ensinamentos doutrinários instituídos pela doutrina espírita. E B. Quando foge ao sentido de melhorar-se como ser imortal. De melhorar os seus sentimentos, de querer cada dia dar um passo além, melhorando o seu coração. Então, por aí nós já temos 2 pontos fundamentais para várias reflexões, vários estudos. Então, como? Como é que isso acontece no dia a dia, na prática mediúnica de um ser? São problemas que se apresentam desde o início da mediunidade e que se arrastam complicando a existência daquele médium. Aniquila as suas possibilidades com o tempo. Então, toda vez que o médium deixa de lado os postulados espíritas e toda vez que ele acha que ele não precisa se melhorar, o que está acontecendo com ele? A princípio, parece que tudo vai caminhar muito bem. Só que no decorrer do exercício da faculdade, à medida em que o tempo for passando, aquela potência que o médium deveria alcançar não será alcançada. Ele não vai conseguir, meus irmãos, desenvolver todo aquele projeto que ele havia objetivado na espiritualidade antes de renascer. Alguns vão se perder pelo caminho, alguns vão desistir, outros vão se enveredar por outros movimentos
E muitos vão persistir na mediunidade de uma maneira totalmente equivocada. E ao invés de serem exemplos e pontos de apoio para o auxílio de muitos e para a própria edificação da doutrina espírita, eles vão começar a denegrir todo aquele trabalho que deveria ser exemplificado de uma outra maneira. Então é isso que acontece com a questão do médium, que se recusa a seguir os postulados espíritas e que se recusa a não trilhar o caminho da própria regeneração. Então, para isso, fundamentalmente, ponto-chave é a falta do estudo da doutrina espírita. Muitos médiuns acham que devem estudar apenas a mediunidade. Primeiramente, o médium deve conhecer profundamente todos os postulados da doutrina espírita, porque é nesse mundo dos espíritos em que ele irá atuar. Então, primeiramente, Livro dos Espíritos e Evangelho. Este estudo tem que ser profundo na vida do médium. E aí vem as obras subsidiárias, que temos muitas, né? Podemos citar aí toda a coleção de André Luiz, os vários livros de Emmanuel, livros de Ivone do Amaral Pereira, e por aí nós vamos adentrando. À medida em que o médium se sente seguro na doutrina espírita, ele caminha para os estudos da mediunidade, para que esses estudos possam auxiliar a esse formar, né? Possam auxiliar ao médium se formar como médium, compreendendo o que se passa com ele, no campo fisiológico, não é assim? No campo perispiritual, no campo mental. Então seria um aprofundamento. O médium que vai diretamente a esses estudos, ele deixa de compreender a doutrina espírita. Vai ser um caminho pela metade, certo? Assimilação de ideias erradas. Não preciso estudar, pois eu já sei tudo. Um caso clássico de obsessão é aquele médium que fala assim: eu não preciso estudar porque o meu mentor espiritual diz que vai me ensinar. Olha, meus irmãos, os mentores não vão perder o tempo ocupadíssimo deles em nos ensinar algo que já está nos livros, que basta a gente abrir os livros e estudar, certo? Os mentores espirituais trabalham diuturnamente, já que eles estão nessa condição de mentores. Eles não vão deixar o tempo precioso deles para vir nos falar uma coisa que nós podemos buscar com as próprias mãos, certo? Então, a par desse estudo, é lógico que eles vão nos orientar, nos encaminhar, nos dar dicas, não é assim? Vão nos auxiliar e até conduzir os nossos estudos, mas parte do médium, ok? Esse é um ponto importante. O fenômeno passa a ser o fim e não o meio de se fazer o bem. Todas as vezes que o médium começa a acreditar que o fenômeno mediúnico é mais relevante do que os fins a que ele objetiva, ele está fatalmente caindo em obsessão. A mediunidade está na doutrina espírita para se fazer a caridade, para auxiliar as pessoas encarnadas e desencarnadas, não para simplesmente fazermos efeitos. Que sentido tem um show quase como algo fantástico, sendo que aquilo não vai auxiliar ninguém, não vai ajudar, não vai chegar a lugar algum. Não tem sentido a mediunidade colocada simplesmente como fenômeno. A mediunidade é a válvula da grande caridade praticada na doutrina espírita. Por isso ela tem que ser feita dentro do estudo, do raciocínio kardeciano, dentro da simplicidade, dentro da casa espírita, para que ela possa chegar a seus fins, que é o bem colocado em prática. Então aqui a gente vê, né, passar a fazer e a falar aquilo que acha que é certo. Muitos médiuns, né, praticamente todos os médiuns, quando iniciam, quando têm o despertar, ele tem muitas questões não resolvidas dentro de si, em vários sentidos.
pessoais, familiares, com relação ao conhecimento da doutrina espírita, aquilo que ele acha que é mediunidade, aquilo que ele acha que é doutrina espírita muitas vezes. Então, à medida que ele vai trabalhando e estudando, ele vai reformulando todos aqueles conceitos para que possa haver um melhor desenvolvimento mediúnico, uma melhor educação mediúnica, e os espíritos possam atuar por meio dele para chegar ao irmão sofredor. É como se o médium, ao iniciar, vamos lembrar daquela imagem, né? Um tubo em forma de U, aberto dos dois lados, que ao longo do tempo foi caindo ali uma poeira e ficou no fundo. Então, quando a mediunidade inicia, é como se uma água entrasse de um lado do tubo e saísse do outro. Então, as primeiras águas que vão saindo estão sujas. O que é essa sujeira? É o nosso achismo, é aquilo que a gente acha que é. É o nosso animismo, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. São os nossos até defeitos, problemas, vícios. Então, é aos poucos que esse vaso, que é o ser, né, que está ali no meio dos dois planos, chamado médium, aos poucos esse vaso vai se purificando, vai se limpando através do exercício correto, através do estudo, através da humildade de perceber que ele pode errar, mas que ele também pode amadurecer e consertar aquele erro. Então, é um processo vagaroso. Chico Xavier orientou várias pessoas dizendo que quando o médium inicia o trabalho na mediunidade, 70% do que acontece é do próprio médium. É o animismo que nós falamos, ou seja, é aquilo que vem da própria alma. E 30% só é influência dos espíritos. À medida que o médium caminha no seu trabalho e na sua tarefa e se permite esse autoconhecimento e se permite essa construção mediúnica calcado no estudo da prática mediúnica, na doutrina espírita, no sentido de caridade e de amor, vai inverter essa polaridade. A tendência é que mais adiante, o médium passe a transmitir 70% do que é dos espíritos e 30% ainda está centrado nele. Então veja a delicadeza, a sutileza desse fenômeno mediúnico, a qual nós devemos estudar muito para entender, interpretar e saber como ajudar o próximo. Nós vamos encerrar aqui então, como nós abordamos essa questão do animismo. São muitos pontos aí dentro dessa questão da educação mediúnica e a obsessão, tópicos iniciais. O animismo são fenômenos produzidos pela nossa própria alma. Então, quando um médium, por exemplo, o médium vai emprestar tudo que ele é e tudo que ele tem para os espíritos. Vamos imaginar o seguinte: o médium é como se fosse um computador. O espírito é aquele que vai utilizar aquele computador. O espírito só pode utilizar os programas que estão dentro do computador. Então, o espírito vai usar os sentimentos do médium, as palavras do médium, a sua inteligência, tudo que o médium possui. Então, quanto mais o médium se dispor a crescer como ser humano, a estudar, mais ele pode ser um instrumento útil aos espíritos das mais diversas ordens, certo? Então, hoje nós começamos a levantar alguns pontos, vamos voltar depois nessa questão do Chico Xavier dizia que muitas pessoas falavam: mas o fulano está com a comunicação somente anímica, tudo que ele diz é somente dele. E foram buscar Chico Xavier para saber como tratar aquele assunto. Então o Chico disse: olha, meus irmãos, quando o médium ainda está totalmente no animismo, nós temos que deixar aquilo fluir de forma natural, porque é um processo. É como se o médium estivesse sendo tratado, não é assim? Então ele está colocando para fora aqueles sentimentos, né,
primeiramente, e possivelmente mais adiante, como aquela água que vai passando e vai limpando, ele poderá traduzir o ensinamento dos Espíritos, se for permitido, se estiver no seu planejamento. Então, nós vamos parar, encerrar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar com esses tópicos que são muito interessantes a respeito da educação mediúnica e de processos obsessivos que iniciam naquela obsessão simples que nós estudamos e que podem interferir no desenvolvimento e no trabalho mediúnico. Um grande abraço, meus irmãos, e até a nossa próxima aula, aula 14.